Janaína, conta a trajetória no altar do sacrifício. Bom, quando eu cheguei na igreja, pastor, eu cheguei com problemas de saúde sérios, como bronquite asmática. Eu tinha uma inflamação muito séria na córnea dos olhos, que quase me deixou cega. E eu tinha várias feridas pelo útero, que eu acompanhava com a medicina, fazendo cauterizações, enfim. Era uma vida de muito médico, muito sofrimento, muito medicamento. Essa era a minha vida na área da saúde. A minha vida é sentimental, então eu não tenho nem o que falar. Quando eu cheguei na igreja, cheguei com um relacionamento com um traficante de drogas e usuário também. A minha família totalmente destruída, eu não morava com a minha mãe, não aceitava morar. Morava com um, morava com outro. Mas com ela não. Tinha uma mágoa muito grande dela, tinha uma raiva dentro de mim muito grande. Isso vinha crescendo desde criança até a minha adolescência. Foi assim que exatamente eu cheguei na igreja. Quando eu cheguei na igreja e conheci o que era o altar, eu depositei toda a minha força. Com muita luta, muito sacrifício, muitas campanhas, muitos votos, muita obediência aos homens de Deus, eu comecei a conquistar. A minha saúde ela foi restaurada, já não havia mais doenças, a minha vida sentimental foi transformada, eu me casei com um homem de Deus, constituí uma família, tinha um emprego bom, meu marido abriu o próprio negócio, nós tínhamos a nossa casa própria, que compramos, construímos, ele tinha o carro dele, eu tinha o meu carro. Tudo no altar. Tudo fruto de sacrifício no altar, em todos os sentidos. Tudo mudou na minha vida. Até que o nosso desejo maior foi ser obreiros. Ele foi levantado obreiro primeiro, após um tempo eu fui levantada obreira. Alguns anos após nós estarmos na obra, eu comecei a tirar o meu foco do altar. A minha vida do altar. Eu queria cuidar dela primeiro. Eu queria agradar primeiro a mim e depois agradar a Deus no altar. E ali foi a minha ruína total. Deus já não era o primeiro. Deus não era o primeiro na minha vida. O primeiro era eu mesmo. Eram as minhas vontades, os meus desejos. E quando você diz sair do altar dessa forma, conte de uma maneira mais prática. Quando vinha uma fogueira santa, mesmo de obreira, qual era o teu comportamento? Olha, pastor, os maus olhos, as vozes de não vou fazer o perfeito, e não fazia mesmo. Uma rebeldia, vamos dizer assim, dentro de mim. E isso me passou a ter novamente aqueles mesmos problemas que eu tinha quando eu comecei na igreja. Eu comecei a perceber uma mudança assim rapidamente. Literalmente você deixou de fazer ou ia fazer qualquer coisa? Não, eu estava na obra, fazia, mas eu não fazia o perfeito. Já não era mais o meu perfeito. Já não era mais o meu tudo. É como se você não precisasse mais do altar. Exatamente. Como é que ficou a tua vida de lá, daquele tempo? Como é que ficou? Eu comecei a perceber que eu voltei a ser aquela mesma pessoa de quando eu cheguei. Triste, angustiada, comecei a ter dores novamente. E eu comecei a perceber que eu comecei a retroceder, principalmente a minha vida espiritual, quando eu tirei o foco daquilo que eu fui chamada para ganhar almas. Eu já não tinha mais esse amor. Que ponto você chegou? A ponto de, como obreira, eu voltar a manifestar em cima do altar. Esse foi o ponto crucial. Doenças voltaram? Eu voltei a ter dores pelo corpo, não sabia, na verdade, o que era. E eu voltei na estaca zero. Eu voltei a zero. Eu não tinha mais vida, na verdade. Eu tive que recomeçar essa nova vida. Eu não cheguei a sair da igreja. Mas da presença de Deus dentro da igreja, eu já tinha saído há um bom tempo. Quando tudo isso mudou? Bom, com muito sacrifício novamente da minha parte, muita ajuda espiritual. Eu voltei a praticar as primeiras obras. Isso não foi fácil, as lutas vieram ainda maiores, as perseguições vieram ainda maiores, os pensamentos, a vontade de desistir, mas eu nunca desisti. Eu só olhei para Jesus e eu segui em frente. E nessa volta, qual foi o teu trato com o altar de Deus nas fogueiras santas que vieram seguinte? Bom,
Todas elas eu dei o meu melhor. Aí eu comecei novamente, porque eu já conhecia de onde eu vim, né? Comecei, e nessa última fogueira santa, eu e meu esposo, né? Nós fizemos o nosso voto separado, mas o que entrou dentro do nosso voto, eu acho que o que foi o voto mais forte ou maior que nós fizemos, nós vendemos a nossa casa e nós colocamos no altar um New Civic Zero. Mas quem convenceu vocês a sacrificar a casa e o que mais que você falou? Um New Civic Zero. Quem convenceu vocês a isso? O Espírito Santo. Quem convence, na verdade, é o Espírito Santo. O homem, ele não convence, né? Se nós não estivermos na fé, e Deus, ele fala, e nós obedecemos. Agora, depois que vocês colocaram Deus em primeiro lugar, voltaram com força para o altar, de lá para cá. Só bênção, pastor. Agora, a semana passada, nós pegamos toda a papelada de um terreno que nós compramos, quitado, está pago. Nós vamos entrar com a construção agora, para o mês que vem. Já temos os papéis do terreno, está pago, num bairro muito nobre, muito bom de Sorocaba. O meu marido tem o comércio dele, nós estamos com carro. E eu agora comecei a trabalhar por conta, Deus me deu uma visão. E eu saí de empregada e comecei a usar minha fé para trabalhar para mim mesma. Sua saúde? Perfeita. Perfeita, graças a Deus. Quando voltou, a doença foi embora? Não tenho dores, não tenho doenças, não tomo medicamentos. A minha saúde é perfeita. Para mim, hoje, o único desejo que eu quero é ganhar almas, né? A minha vida é do altar para ganhar almas. Hoje eu não quero mais fazer a minha vontade. Hoje eu quero fazer a vontade de Deus e dar a minha vida pelo próximo. Tudo mudou? Tudo mudou. E vai mudar mais em nome de Jesus, porque nós vamos continuar nessa fé do altar. Nunca mais eu quero sair. Considerando que vocês colocaram no altar pela obediência, pela fé, e o que Deus deu, quem deu mais? Com certeza foi Deus. Porque, às vezes, o dinheiro, ele não supre. Ele não supre aquilo que nós sentimos dentro de nós.